puxar o quê? Dê. Você não falou pra você se erva doce não é melhor do que o suco. Não. Ah, mas eu quero tomar boi com carne. E com guaraná não tem, não? A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Que Deus abençoe a todos que têm acompanhado diariamente essa live e têm realizado o devocional. O devocional é um tempo que nós reservamos para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos. Iremos hoje meditar sobre o tema a oração, definindo o que é oração. Nós vamos meditar no texto bíblico que está no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 8, que fala acerca da oração. Você que está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos meditar em Mateus. Vamos meditar Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 8. Capítulo 6, versículos 5 e 8. Fala sobre a oração. Mateus 6, 8. Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 8, vamos meditar acerca da oração. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Diz assim: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus capítulo 6, versículo 5. Agora vamos meditar em Mateus capítulo, no mesmo capítulo, capítulo 6, versículo 8, até o versículo 8. Diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 8.
esse texto bíblico fala acerca da oração, nos ensina sobre a oração. E falando acerca desse tema, nós podemos entender que nós precisamos ter um tempo para buscarmos a Deus através da oração. E a oração precisa ser diária. Nós precisamos ter um compromisso diário com Deus, de buscarmos a Ele por meio da oração. Um compromisso diário para tirarmos, separarmos, nem que sejam alguns minutos, nem que sejam 15 minutos, para termos um particular com Deus, para estarmos a sós com Deus. Um particular entre nós e Deus, nem que seja por alguns minutos em cada manhã, antes de começarmos o dia, as tarefas que temos para realizar, é necessário antes buscarmos a Deus em oração, pedirmos em primeiro lugar, começarmos agradecendo por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. E após agradecermos a Deus, pedirmos também que Ele abençoe o nosso dia, abençoe o dia da nossa família, abençoe aqueles que conhecemos, amigos, para que a bênção do Senhor esteja sobre nós, sobre a nossa família e outras vidas também. E pedimos para que o Senhor seja conosco, nos abençoando em todas as tarefas que iremos realizar. Que o Senhor esteja na direção, esteja à nossa frente, conduzindo os nossos passos, nos dando em tudo a bênção e a vitória, para que possamos ser abençoados e para que possamos também vencermos obstáculos, dificuldades, circunstâncias difíceis que enfrentamos, para que possamos vencer removendo montanhas, obstáculos. Precisamos a cada dia buscarmos a Deus através da oração. O Senhor Jesus, em seu ministério na terra, Ele sempre estava em oração. No monte, buscando ao Pai em oração, tirando um tempo para buscar a Deus através da oração, deixando isso como exemplo aos discípulos e para nós também. O exemplo de que precisamos estarmos em constante comunhão com Deus através da oração. O Senhor Jesus, os seus 3 anos de ministério na terra foram pautados na oração. E Ele falou aos discípulos acerca do dever de orar. É um dever, um compromisso. Se é dever, nós temos que cumprir. Os deveres têm que ser cumpridos. E o Senhor, Ele falou sobre a oração eficaz. Oração é um dever, é uma necessidade. Precisamos entender que necessitamos de estar em oração, de nos colocarmos na presença de Deus por meio da oração para vencermos. Colocarmos isso como uma necessidade diária, porque é através da oração que somos fortalecidos, por meio da oração obtemos vitórias,
vencemos obstáculos, vencemos barreiras. A necessidade torna o Senhor Jesus, ele falou sobre o dever e a necessidade de orar. Ele não falou de uma forma que obrigando a ninguém a estar em oração, mas sim sobre a necessidade. E oração também não há posição para a oração, seja em pé, sentado, de joelhos. Nós devemos orar. O que o Senhor nos fala na sua palavra é que devemos orar. E também acerca da oração, oração não é imposição, mas sim a oração, volto a dizer, é um compromisso. Quando nos colocamos em oração, temos propósito de oração, é porque temos compromisso com Deus e também porque queremos estar próximos de Deus, termos intimidade com Ele. A única forma de termos intimidade com Deus é através da oração, porque a oração é a comunicação com Deus. Por meio da oração, nós falamos com Deus. É uma forma de termos intimidade com Deus. Quando tiramos um tempo, seja alguns minutos para orarmos, esse tempo é o tempo em que estamos tendo um particular com o Senhor. O momento em que estamos mais próximos a Deus é no momento do nosso particular com Deus, através da oração. A palavra de Deus fala sobre a oração, o Senhor Jesus deixando como exemplo aos discípulos, e toda a palavra de Deus, desde o Antigo e também Novo Testamento, fala inúmeras vezes acerca da oração, de vitórias por meio da oração. Orar é conversar com Deus. Orar significa ter comunhão com Deus, porque na oração nos aproximamos de Deus. E esse texto bíblico que fala sobre a oração, também em Filipenses, fala acerca da oração, e Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, fala acerca da oração, dos benefícios da oração. Se todos entendessem, tivessem percepção dos benefícios que a oração traz, todos teriam o compromisso de orar mais, de buscar mais a Deus, de se colocar mais na presença de Deus por meio da oração. Precisamos cultivar o desejo de orar. E para cultivar o desejo de orar, precisamos entender primeiro os benefícios trazidos pela oração. Os grandes homens da Bíblia, eles estiveram sempre em oração. Eles venceram por meio da oração, receberam poder através da oração. Moisés, quando os israelitas precisaram vencer uma batalha, a palavra de Deus diz que ele subiu ao cume do outeiro e ergueu suas mãos, e enquanto ele mantinha as mãos erguidas, seus braços levantados, quem prevalecia era Israel. Mas quando ele se cansava e abaixava o seu braço, quem prevaleciam eram os inimigos. E Arão e Hur
Eles pensaram uma forma de ajudar Moisés, porque o povo de Israel precisava vencer a peleja. E eles colocaram uma pedra e cada um ficou de um lado Arão e do outro lado Hur, que ajudaram Moisés a permanecer com o braço para que suas mãos continuassem levantadas. Ele não podia baixar os seus braços, porque ele com as mãos levantadas significava que Moisés estava ali no cume do outeiro orando pelo povo, e eles venceram a batalha. E também Moisés, quando ele subia ao monte para falar com Deus, e Deus falava com ele, o que ele deveria transmitir ao povo foi por meio da oração. Josué sempre esteve em oração. Davi teve uma vida de constante oração. Elias teve uma vida de constante oração. No Carmelo, ele venceu o desafio que fez aos profetas de Baal e da deusa Aserá. Ele venceu no nome do Senhor por meio da oração. Deus enviou a resposta, enviou fogo, mostrando que só Ele é Deus. A palavra de Deus fala também acerca de Daniel, que viveu uma vida de oração 3 vezes ao dia. Daniel se colocava em oração na presença de Deus. E mesmo diante do édito do rei Dario, a sentença seria ser lançado na cova aquele que fizesse uma petição a um homem ou a Deus e não ao rei. A sentença seria ser lançado na cova dos leões. Mas Daniel não deixou de cumprir com o propósito da oração, porque Daniel ele tinha cultivado o desejo de orar. Ele tinha necessidade de orar, não era o édito que iria impedi-lo de buscar a Deus em oração, porque era na oração que ele tinha também uma íntima comunhão com Deus. E a palavra de Deus fala acerca de homens que estiveram sempre em oração, porque queriam ter uma íntima comunhão com Deus. A palavra de Deus fala não só acerca desses homens, mas outros também que viveram em oração, que se colocavam em oração na presença do Senhor. E a palavra de Deus também fala acerca da oração intercessória, quando Pedro foi lançado na prisão e a igreja intercedeu em seu favor e Deus enviou o anjo para resgatá-lo. Deus deu ao seu servo Pedro grande livramento. A palavra do Senhor fala acerca da oração do próprio Senhor Jesus, que venceu a Satanás, que venceu a todas as oposições por meio da oração. Para vencermos a Satanás, para vencermos qualquer que seja a oposição, para termos vitórias, vencermos obstáculos, barreiras, precisamos cultivar o desejo de orar, estarmos na presença de Deus em oração, termos íntima comunhão com Deus por meio da oração. A oração traz grandes benefícios. Em Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 7, fala acerca dos benefícios da oração. A palavra de Deus no livro também, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 45, você pode anotar para que você depois medite na palavra de Deus. Acerca da oração, acerca de estar na presença de Deus por meio da oração.
O Senhor Jesus, ele tinha um tempo em que ele se colocava na presença do Pai, buscava a Deus por meio da oração, momento em que, depois de ensinar, ele se retirava, deixando a multidão, deixando os discípulos, para ter um momento a sós com Deus. E o momento a sós que temos com Deus é no momento do devocional, quando tiramos um tempo para realizar o devocional, a leitura, meditação na palavra, o estudo da palavra, o tempo em que tiramos para ouvirmos Deus falar conosco através da meditação na palavra de Deus. A importância de um devocional, de realizarmos um devocional, estarmos diariamente meditando na palavra de Deus e também orando. A palavra de Deus diz que quando Deus ele criou o homem e o colocou no Éden, Deus o criou para manter com o homem uma íntima comunhão com ele. E todos os dias, na virada do dia, o visitava. Isso quer dizer, a comunhão, quer dizer, por meio da comunhão, nós podemos conhecer mais acerca de Deus. Por meio da palavra, através da oração, podemos conhecer, estarmos mais próximos a Deus. Os mandamentos e exemplos de Jesus acerca da oração é que devemos estar sempre em oração. A ação da oração na vida do homem, o que a oração traz? Por que precisamos orar? Porque precisamos ter uma comunhão íntima com o nosso Deus, nos comunicarmos com Ele e ouvirmos também, por meio da palavra, ouvirmos Deus falar conosco. Na oração nós podemos adorar a Deus, glorificar, exaltar o seu santo nome, confessarmos nossos pecados, agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pedirmos, intercedermos. Existem várias formas de oração. E juntos também, junto com a oração, também meditarmos na palavra de Deus. Louvor é procurarmos entoar cânticos de louvor ao nosso Deus, no momento também da oração. E a oração também nós precisamos vencer obstáculos para que o momento do nosso particular com Deus, o momento do nosso devocional, de estarmos em oração na presença de Deus, possamos deixar as outras coisas e estarmos tranquilos, sem que haja interrupções no nosso momento de oração. Também precisamos perseverar, é necessário perseverar para vencer. Por meio da oração é necessário ser perseverante na oração. O segredo de obter vitória é perseverar na oração. Por meio da oração nós vencemos as dificuldades, obstáculos. A chave para nós vencermos é estarmos em oração. O Senhor Jesus, quando citamos o Senhor Jesus sobre o exemplo que Ele nos deixou acerca da oração, porque Ele é quem mais esteve, que viveu uma vida
de constante oração foi o Senhor Jesus. E todo o seu ministério, os 3 anos de ministério na terra, ele sempre esteve em constante oração e sempre falou sobre isso com os discípulos, para que eles tivessem também forças para orar e cultivar também o desejo de estar em constante oração, constantemente buscando ao Pai através da oração e para que eles vencessem também por meio da oração. A primeira chave, uma das maiores chaves, a chave mais poderosa é a oração. É ter um tempo diário, separarmos um tempo para buscarmos a Deus. Separarmos um tempo para orarmos, para clamarmos, buscarmos a face do Senhor por meio da oração. Para termos o ministério abençoado, vitorioso, o ministério que Cristo nos confiou, precisamos estar em constante oração para obtermos vitória. Satanás, ele coloca impedimentos, obstáculos para que o povo de Deus, para que a igreja do Senhor não busque a Deus através da oração. Ele quer manter a igreja de Deus afastada. Ele não quer que a igreja do Senhor tenha uma íntima comunhão com Deus. E ele, de todas as formas, ele tenta impedir o homem, a mulher, a igreja, o povo de Deus, de ter um particular com Deus por meio da oração. Para obter resposta na oração, para nós obtermos resposta na oração, temos que perseverar. Temos que orar sem cessar, para que possamos obter a resposta, obter vitória. A palavra de Deus fala acerca de Zacarias e Isabel. Zacarias ele exercia o sacerdócio. E a palavra de Deus fala em Lucas que Zacarias, ele como sacerdote, coube a ele realizar o sacrifício, oferecer o sacrifício ao Senhor, o incenso no altar do Senhor. E quando Zacarias entrou na casa do Senhor, no templo, naquele tempo, somente até aquele momento, só o sacerdote poderia entrar, porque havia sido o momento antes da vinda e também antes do sacrifício de Jesus por nós. Então só cabia ao sacerdote entrar no templo. E Zacarias entrou e ali estava o mensageiro do Senhor, o anjo, que falou com Zacarias que a sua oração tinha sido ouvida por Deus e por isso ele estava ali, por causa das suas orações. A oração perseverante é uma oração eficaz. Zacarias, ele tinha o temor a Deus e vivia em constante oração. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pedir mal é pedir acima da necessidade real. Pedir, nós precisamos pedir e termos perseverança naquilo que pedimos e também confiarmos que o Senhor, Ele nos concederá vitória.
há muitos impedimentos, muitos obstáculos que Satanás lança para impedir a oração. Quando Daniel se colocou por 21 dias em oração e jejum na presença de Deus, Satanás ele se opôs quando Deus enviou o anjo mensageiro para entregar a mensagem, o recado a Daniel. Satanás prendeu, segurou o anjo para que não transmitisse a mensagem a Daniel. E Deus enviou o arcanjo que guerreou. E o anjo ele foi solto e conseguiu levar a mensagem a Daniel. Mas foi travada uma luta, uma batalha. Enquanto Daniel estava orando, estava clamando a Deus. Em Lucas, capítulo 18, versículo 1, é para entendermos que precisamos esperar. Para a oração da fé, a ausência da resposta é apenas para que nós possamos aprender a esperar o momento certo de Deus enviar a resposta. Não que Deus não esteja nos ouvindo ou não esteja trabalhando em favor da nossa causa para nos conceder o que estamos pedindo, mas para que nós possamos aprender a esperar o momento certo da resposta de Deus que nós necessitamos. É apenas para nós a ausência da resposta, é apenas evidência de que o momento da resposta ainda não chegou. Ainda não chegou o tempo, não está no tempo, na hora de Deus entregar a vitória. Existem, sim, logicamente, existem outros motivos de demora. Primeiro, é porque Deus ele quer que nós possamos aprender a esperar a hora certa. Deus ele está muitas vezes nos provando, mas também existem motivos de demora que são diferentes desses motivos citados. É a interferência, a oposição do diabo, como ele se opôs para impedir que a resposta de Deus chegasse a Daniel. Ali foi oposição do inimigo. O motivo da demora foi Satanás se colocar em oposição para impedir que a resposta chegasse a Daniel. E por isso que quando clamamos, precisamos pedir a Deus que tire no nome do seu Filho Jesus todas as oposições. Tudo que está se opondo, que Deus tire dos nossos caminhos. Que Deus repreenda, paralise, anule todo tipo de oposição, que o Senhor possa anular tudo que Satanás ele coloca para interferir, impedir a nossa oração, impedir que a resposta de Deus chegue até nós. Satanás ele tenta interferir, lutando para nós não clamarmos, tentando nos desanimar. Ele tenta de todas as formas nos impedir de orar. E quando estamos clamando, ele luta, ele não quer que a nossa oração, o nosso clamor chegue até Deus. Ele se coloca em oposição para nos fazer pensar que Deus não está nos ouvindo, que Deus não quer nos responder. Ele tenta dessa forma, com sua interferência, ele tenta enganar o povo de Deus. Ele tenta amedrontar, ele tenta de todas as formas impedir a oração. Por isso precisamos, quando iniciamos a oração, pedirmos a Deus que repreenda, que tire toda a oposição do inimigo, toda a interferência, que ele anule a oposição do maligno
e venha ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Como devemos buscar a Deus e quando buscar a Deus? É buscar a Deus pela manhã, no meio do dia, pela tarde, à noite, na madrugada, em todo tempo devemos estar em oração. O primeiro princípio que vemos na oração de Ana é que ela se colocou na presença de Deus, mesmo não conseguindo proferir nenhuma palavra, mas ela se colocou ali. O seu desejo era obter resposta e ela ficou ali na presença de Deus, perseverando em oração, falando com Deus em seu coração, da sua angústia, da sua dor, mas não saiu da presença de Deus. O sacerdote Eli a repreendeu porque não ouviu sua voz, mas ela no seu coração, ela falava com Deus, e o Senhor, ele ouviu o clamor de Ana, concedendo o que ela almejava, concedendo o que ela desejava. Também podemos falar acerca da oração. A oração também feita não só por Ana, que venceu por meio da oração, mas também a oração que fizeram o povo de Israel quando eles estavam sendo oprimidos por Faraó no Egito. Foi uma oração pedindo a Deus misericórdia, uma oração de arrependimento, pedindo a Deus perdão pelos seus erros, uma oração de reconciliação com Deus. Essa oração também é muito importante, a oração de reconciliação com Deus, para que haja restauração espiritual. E a palavra de Deus fala também sobre a oração, sobre como vencermos as barreiras da oração. Porque a oração, o Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensinou que Deus é o nosso Pai Celestial, a quem devemos recorrer em todos os momentos. E a palavra de Deus também em Hebreus capítulo 4 e versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 16. O Senhor Jesus, ele afirma sobre a oração. A oração é para que possamos ter, em primeiro lugar, o encontro com Deus. Antes de pensarmos em obtermos respostas para as nossas necessidades, o socorro, o principal da oração é para termos comunhão com Deus. Devemos orar não só quando estamos dispostos, mas sim a oração tem que ser em todo momento, para que possamos cultivar o desejo pela oração. Da mesma forma que temos a necessidade diariamente de um alimento, o alimento cotidiano para o nosso físico, necessitamos da oração para nos alimentarmos espiritualmente. Precisamos orar para vencer o mal, vencermos o inimigo, para sermos fortalecidos, revestidos de poder. É necessário estarmos em oração.
O Senhor Jesus no Getsêmani, quando se aproximava a hora que ele sabia que ele seria traído por um daqueles que por 3 anos caminhou com ele, se assentou à mesa com ele, um dos seus seguidores, um dos discípulos. Ele sabia que estava aproximando a hora em que ele seria entregue, condenado, seria morto, mas ele estava ali no jardim do Getsêmani orando ao Pai para a hora que se aproximava, a hora de cumprir o plano que o Pai havia determinado para ele. Ele estava ali se preparando para cumprir a vontade do Pai. Ele estava ali, a oração do Senhor Jesus foi uma oração na angústia, quando ele disse ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, mas sim a sua vontade. Foi uma oração no momento de angústia. Mas o Senhor Jesus também, a sua vida, o seu ministério foi sempre estar em constante oração, mesmo na hora que se aproximava a hora final, o momento final em que ele seria entregue para ser morto, ele estava ali em constante oração. Em Salmos de número 25, versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aquele que está em constante oração, ele está em constante intimidade com Deus. São aqueles que temem a Deus e querem conhecê-lo de uma forma mais profunda. A esses o Senhor, ele fará conhecer a sua aliança, revelará os seus segredos. Se vivermos desligados de Deus, sem tirarmos nem que seja alguns minutos para nos aproximarmos de Deus, termos intimidade com Ele, por meio da oração, nos encontrarmos com Ele, termos acesso à sua presença através da oração, se passarmos o dia sem fazermos isso, sem nos colocarmos na presença de Deus, se estaremos desligados de Deus. Aquele que passa o dia e não tira nenhum tempo, nem alguns minutos para buscar a Deus em oração, ele está desligado de Deus. Ele não procura ter acesso à presença de Deus. Ele não procura encontrar-se com Deus, se aproximar dele, ter comunhão com ele. Quando nós queremos estarmos próximos a alguém, nós procuramos aquela pessoa porque nós queremos estarmos próximos a ela. Se nós tivermos o hábito de orarmos, de tirarmos alguns minutos diário, de nos colocarmos na presença de Deus em oração, nós iremos sentir a necessidade, essa necessidade diária de buscarmos a Deus. Se nós buscarmos hoje, amanhã, depois nós já começaremos a sentir a necessidade de forma sincera, espontânea, de buscarmos a Deus através da oração. Nós vamos sentir a necessidade de orar. Nós temos necessidade de nos alimentar. Diariamente nós nos alimentamos fisicamente. E nós precisamos cultivar em nós a necessidade, exercitarmos a necessidade pela oração, necessidade de estarmos
em oração, porque por meio da oração é que temos comunhão com Deus. Se nós exercitarmos esse desejo, essa necessidade pela oração diariamente, tirarmos alguns minutos para falarmos com Deus, para o buscarmos por meio da oração, nós iremos cultivar esse hábito. Iremos sentir falta se nós não o fizermos isso diariamente. Mas para isso nós temos que cultivar, exercitar esse desejo pela oração. E como exercitar esse desejo? É orando. Se você está sem força, se coloca na presença de Deus, peça a Ele forças e ore. Nem que sejam alguns minutos, mas ore diariamente. E você irá exercitar de uma forma constante e também você irá adquirir o hábito de entrar, se colocar na presença de Deus, de se achegar a Ele. Quando você não fizer isso, você já vai sentir falta, porque você diariamente vai querer estar na presença de Deus, o buscando através da oração. E também a meditação na palavra é importante. Nós orarmos e também meditarmos na palavra. A oração, ela tem base na palavra de Deus. Antes de orarmos a Deus, é muito importante nós abrirmos a palavra de Deus, meditarmos na palavra, porque por meio da palavra adquirimos conhecimento acerca de Deus. E depois de nós meditarmos na palavra, é importante então entrarmos em oração. Buscarmos a Deus através da oração. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Insistir, clamar, perseverar em oração para obter resposta. A oração também, a palavra de Deus, nos diz em Lamentações, capítulo 3, do versículo 24 ao 26. A minha oração é o Senhor, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Orar, estar em constante oração, mas também crer na resposta, na vitória da parte de Deus. É importante nós orarmos, porque por meio também da oração, quando estamos orando, Deus fala conosco. Deus, Ele fala ao nosso coração. Ele nos dá discernimento, Ele nos orienta sobre o que devemos fazer. É por meio da oração também que nós aprendemos a esperar em Deus, deixarmos Deus trabalhar por nós, agir em nosso favor. Aprendemos também que Deus precisa estar em todos os planos e projetos que desejamos realizar. O resultado de orarmos, quando nós oramos, nós aprendemos a confiar no Senhor e a esperarmos nele. Nós eliminamos a ansiedade, que é aquele desejo de logo sermos
atendidos por Deus, de logo obtermos resposta do que estamos pedindo. Isaías capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E também em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Através da oração nós aprendemos a esperar em Deus e deixarmos ele trabalhar. Na oração aprendemos a lançar sobre Deus a nossa necessidade e deixarmos que ele cuide de nós. Através da oração nós aprendemos, entendemos que Deus é o único que age, que trabalha por aquele que nele espera. Por meio da oração, nós passamos a entender que tudo está nas mãos de Deus e que temos que estar no centro da vontade de Deus. Em Salmos de número 18, versículo 30, aquele que anda no centro da vontade de Deus tem a promessa de que tudo quanto fizer será bem sucedido. Por meio da oração, nós aprendemos a esperar em Deus, a confiarmos nele, a descansarmos nele. Isaías 40, capítulo 40, versículo... Em Isaías capítulo 40 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos agora buscarmos a Deus através da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nos achegamos, meu Deus, a Ti através da oração. Peço perdão, meu Deus, pelos meus erros e falhas. Senhor, lava o nosso coração com Teu sangue. Meu Deus, suplico a Ti pela Tua misericórdia, que o Senhor venha manifestar Teu poder, Tua glória. Sim, meu Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Meu Deus, nos dê força, graça para estarmos em constante oração na Tua presença. Tira, Deus, todo impedimentos, todas as barreiras, tudo que Satanás, ó Deus, coloca para nos impedir de orarmos, de buscarmos a Ti. Meu Deus, paralisa no nome de Jesus esses demônios que lutam para nos desanimar, Senhor, na oração. Senhor Jesus, nos fortalece, nos cubra com o Teu sangue. Vem, Espírito Santo de Deus, interceder por nós junto ao Pai, para que possamos, ó Deus, recebermos a graça de estarmos em constante oração a cada dia na presença do Senhor. Nos fortalece, Senhor, na oração. Fortalece na oração essa pessoa que está acompanhando essa live, está clamando, está pedindo. Ó Deus, quantos que estão pedindo forças para o Senhor lhe conceder forças para orar, forças para buscar ao Senhor. Meu Deus, renova as nossas forças, nos conceda graça para que a cada dia possamos estar, Senhor, na Tua presença em oração e também meditando na Tua palavra. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais um devocional diário, Momento com Deus. Logo mais será realizada a partir das 3 da madrugada a live O Grande Clamor da Madrugada e a poderosa campanha Contra Ti Não Valerá Encantamento nem adivinhações. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.